convidamos o Tenente Coronel Silvio Carlos Silva Mendonça, comandante do 33º PPMI, para a mensagem alusiva ao Dia da Bandeira Nacional e ao soldado constitucionalista. Senhor Prefeito Municipal, Dr. Emanuel Mariano Carvalho, Primeira-Dama de Barretos, Senhora Adriane Angélica de Lemos Carvalho, nosso querido ex-combatente de 32, Senhor Arlindo Leonardo Ribeiro, Senhor Guilherme Montanari, Senhor José Faleiro de Almeida Filho, chefe de gabinete, Senhora Célia Rodrigues, secretária de Assistência Social e Desenvolvimento, corregedor do município, senhor Dr. Farhan Haddad, secretário de Suprimentos, senhor Osmar Carvalho, de Administração, Cláudio Luiz Ubeda, secretário de Obras e Serviços, diretor, melhor dizendo, Ali Darras Neto, diretor de Meio Ambiente, Marrone Rocha, de Agricultura, Ângelo José Duarte, demais autoridades aqui presentes, senhor Paulo Correia, vereador da Câmara Municipal de Barretos, demais autoridades aqui presentes, senhores e senhoras, um bom dia. Para a Polícia Militar, um momento de extrema importância participar dessa solenidade que tem inúmeros significados. Primeiro, dia 19 de novembro, comemoramos o Dia da Bandeira Nacional. A bandeira nacional, juntamente com o hino, o selo e as armas da República, compõem os símbolos nacionais. Em lei específica constam duas características: culto à utilização, sua concepção e filosofia artística e patriótica foi idealizada e confeccionada numa época em que o Brasil se afirmava como um país livre e independente. Suas cores e formas não foram escolhidas no acaso, são representações conhecidas da heráldica e fundadas em nossas raízes no antigo reino lusitano. Adotada pela República, então recentemente proclamada, é síntese de uma história construída ao longo de mais de 3 séculos. É ainda fruto da garra, da coragem, da determinação e do espírito de luta de uma gente oriunda de diversas partes do planeta. Verdadeiro encontro de seres humanos. É a fusão de diferentes cores, de pele, religiões, pensamentos e culturas. Bandeira que sintetiza, de cada tempo, a sociedade que representa o anseio permanente pelo bem maior, a liberdade. Ela que espalha nossa vocação pela democracia e pela paz. É conduzida a todo mundo por representações artísticas e culturais, esportivas, diplomáticas e em notórias missões pacificadoras. Bandeira que retrata a alma brasileira, nossa consciência cívica, nosso empenho em construirmos agora o futuro da grandeza que nos cabe. Ela que nos exorta ao trabalho com alegria contagiante e otimismo em relação à vida. E quando movida pela brisa, como a nos alertar para a busca constante do progresso, da justiça social, da ordem, da disciplina, do acatamento às leis e do respeito ao próximo. Bandeira do verde da Casa Real dos Bragança, e que nos fala também do respeito e valorização da pródiga natureza, com seus campos, florestas, rios e matas. Do losango na cor amarela da Casa Real dos Bourbons, representando a riqueza mineral e proclamando-se protetora e altaneira, com o sol a nascer e a brilhar para todos, divina promessa de esperança. Bandeira com a faixa branca, o branco da paz, a exortar os filhos seus à alegria pelo dom maior, a vida.
a ser vivida em cada canto dessa dimensão continental, numa solidariedade fraterna e solidificada na crença em Deus. Que globo azul celeste espalha o imenso valor hídrico, territorial e marítimo e refugie as estrelas representativas de cada estado. Ao prestarmos o nosso culto à nossa bandeira, lembremos de tudo que ela significa, sendo a nossa maior homenagem o respeito, a fidelidade aos valores éticos e morais que norteiam o nosso país e regem as relações humanas. Salve, portanto, lindo pendão da esperança, salve este que é um verdadeiro símbolo augusto da paz. Barretos, 19 de novembro de 2011. Tenente Coronel Silvio Mendonça, comandante. Prosseguindo, como eu falei, nós estamos numa data extremamente importante e eu gostaria de aqui parabenizar o senhor prefeito municipal, Dr. Emanuel Mariano Carvalho, por essa belíssima obra e tão significativa para o povo paulista, que é o movimento constitucionalista de 32. Eu falo hoje a pedido também do coronel Mário Fonseca Ventura, presidente da Sociedade de Veteranos de 32, que saúda o prefeito, que parabeniza o prefeito por essa iniciativa de restaurar esta praça de um significativo valor histórico, cultural e, acima de tudo, moral ao povo paulista. E trago também, senhor prefeito, a mensagem do coronel de que escolheu Barretos para sediar mais um núcleo de correspondência do movimento constitucionalista de 32. Ele deve visitar o senhor prefeito no início de 2012 para então tratar dessa importante construção aqui de um núcleo que hoje nós temos oficializado apenas nas cidades de Itapetininga, Piracicaba e Itapira. Eu gostaria de ler também um pouco do que significou esta história tão importante do 32. E nós temos o orgulho e a honra de ter entre nós um ex-combatente, o senhor Arlindo Leonardo Ribeiro, que combateu o bom combate, e que está hoje presente entre nós, para nossa grande alegria. Em julho de 1932, eclodia em São Paulo um dos movimentos cívicos mais importantes da nossa história, a Revolução Constitucionalista de 32, que se principiou com o sangue de 4 jovens, Mário Martins de Almeida, Euclides Bueno Miragaia, Drauzio Marcondes de Souza e Antônio Américo Camargo. As iniciais de seus nomes deram origem à sigla MMDC, que, expressando seu ideal legalista, mobilizou uma sociedade inteira, levando à luta armada milhares de jovens, ceifando em verdadeiro martírio, considerando a disparidade de forças entre as facções em combate. De fato, meios materiais e um incontável contingente humano foram arregimentados para o movimento constitucionalista nascido em São Paulo, tentando, sem conseguir, sufocar, pelo terror das armas, a legítima aspiração de ver o Brasil governado sob a égide da lei constitucional. Como participante ativa que foi deste feito, que figura nas áureas páginas da história do país, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, ao longo dos anos, se perfila em reverência aos bravos soldados constitucionalistas e a seus familiares, que souberam entender a necessidade do momento e arregimentaram-se para a luta em prol da causa e do povo paulista. Esta sesquicentenária instituição, que naqueles idos denominava-se Força Pública, viu passar por seus umbrais e acolheu aqueles jovens combatentes que, sob toda a sua sorte, deixaram seus afetos e rumaram aos campos de batalha, ostentando a bandeira paulista, imbuídos de firme propósito de tornar São Paulo um defensor da pátria e fazer prevalecer a força do direito sobre o direito da força.
E o povo paulista fazia valer também os dizeres cravados no brasão estadual: por Brasília, fiat eximia, pelo Brasil, façam-se grandes coisas. Em outubro de 32, após 3 meses de luta, os paulistas se renderam. Prisões, cassações e deportações se seguem. Estatísticas oficiais apontam 830 mortos. Estima-se que centenas a mais de pessoas morreram sem constar nos registros oficiais. A Revolução de 32 foi o maior confronto militar no Brasil do século XX. Apesar da derrota paulista em sua luta por uma Constituição, 2 anos depois, em 1934, uma Assembleia eleita pelo povo promulga a nova Carta Magna. Sabe-se que, ao ser concebida a obra monumental do Mausoléu do Soldado Constitucionalista de 32, aspirou-se que ela, por si mesma, expressasse às futuras gerações seu significado de ideal legalista, pois é aquele monumento verdadeiro panteão de orgulho e galhardia, lide a referência do ínclito estandarte do Estado de São Paulo. E aqui nós temos um exemplo do prefeito que também faz esse ato, hoje revitalizando essa praça, que leva o nome de 9 de julho, em comemoração à Revolução Constitucionalista, e deixa gravado aqui o nome de todos os combatentes, né, da nossa cidade de Barreiros. O povo paulista defende o Brasil pelos 4 cantos, com o derramamento do próprio sangue, durante o dia e a noite. Isso está estampado na nossa bandeira paulista. Era o espírito daquela época que há de ser mantido nos dias atuais. Nosso reconhecimento aos barretenses que bravamente combateram nas trincheiras de 32. Em especial, que se encontra entre nós, o senhor Arlindo Leonardo Ribeiro e toda a sua família. Na minha relação, eu já conversei com o Luiz Antônio Rocha, ela está desatualizada, porque ele, inclusive, que é um historiador, um pesquisador e uma pessoa de profundo conhecimento do movimento 32, diz para mim que essa lista é bem maior. Mas eu vou citar alguns nomes que constam aqui: Fernando de Andrade Camargo, Paulo de Araújo, Hugo Prado, Nélio Batista Guimarães, Cizenando Moreira, Benigno Nogueira Franco, Romário de Melo Neri, Antônio de Souza Lima, Júlio Marchi, Orlando Augusto, Irineu Froner, Sebastião Garcia Duarte, Joaquim Machado Borges, José Pereira da Cruz, Pascoal Piso, André Faleiros, José Borges, Militino Aleixo, Pontífice Ambrósio da Cruz, Raimundo Oli e muitos outros que eu acabei não tendo a oportunidade de colocar aqui, e depois nós teremos o nome na placa. Para encerrar, eu gostaria de pedir aí as minhas desculpas por ter me alongado um pouco mais, em razão de estarmos comemorando 2 importantes datas. Queria aqui parabenizar a Polícia Militar, que é partícipe dessa história, e toda a sociedade paulista. Em especial, nesta manhã, ao prefeito municipal e toda a sua equipe, por este exemplo de democracia e de reconhecimento a esse movimento tão importante na história de São Paulo. Muito obrigado.